Oi pessoal, 2023 já faz alguns dias que terminou, e esse vídeo era para ter sido postado antes da virada do ano, mas como o tema é legal e estava guardado aqui para ser postado, não faz mal nenhum em ser publicado em janeiro de 2024. Bom, então já sabe né, deixa o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! O América Mineiro teve mau desempenho na Série A de 2023 e acabou rebaixado na lanterna, mas foi na Copa do Brasil quando o Coelho aplicou sua maior goleada, que foi de 5-0 sobre o Nova Iguaçu em jogo da terceira fase. A maior derrota foi pelo placar de 4-0, ambas pelo Brasileirão, na sexta rodada no Clássico contra o Cruzeiro e na 36ª rodada diante do campeão Palmeiras. O Atlético Mineiro teve uma temporada cheia de altos e baixos em 2023 e foi diante do Cuiabá que aconteceu a maior vitória na temporada, quando aplicou 4-0 em plena Arena Pantanal em jogo do Brasileirão. Na última rodada, quando tinha remota chance de título, o Galo caiu diante do Bahia, que aplicou 4-1 e assim permaneceu na elite. O Cruzeiro em 2023 fez uma temporada de permanência na elite, já que ainda passa por reconstrução, e foi 4-0 o placar da maior vitória, que se repetiu duas vezes, no estadual em cima do Vila Nova e no Brasileirão sobre o América. A maior derrota foi de 3-0 e aconteceu diante do Grêmio em jogo da 21ª rodada do Brasileirão. Campeão estadual em 2023, o Atlético Paranaense aplicou sua maior goleada na temporada justamente no estadual, e os 5-0 na Arena da Baixada foram em cima da equipe do Azures. A maior derrota aconteceu no Campeonato Brasileiro, e foi já na última rodada e também sendo esse o último jogo do ano, quando perdeu de 3-0 para o Cuiabá na Arena Pantanal. O Coritiba fez um 2023 para esquecer, com mais derrotas do que vitórias acumuladas, além de ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, e a maior vitória foi pelo placar de 3-0. E curiosamente, todas foram longe do Couto Pereira, quando superou o Foz do Iguaçu pelo estadual, o Humaitá do Acre pela Copa do Brasil e o América Mineiro no Brasileirão. A maior derrota foi de 5-1, e todas foram no Brasileiro, quando perdeu para o Grêmio e meses depois para o Vasco. Tendo uma temporada pra lá de frustrante devido à perda do título brasileiro, o Botafogo em 2023 teve como maior vitória o 7-1 pra cima do Brasiliense em jogo da segunda fase da Copa do Brasil. A maior derrota foi por apenas 2 gols de diferença, quando na última rodada do Brasileiro perdeu de 3-1 para o Internacional no Beira-Rio. Possuindo o maior investimento da América do Sul, o Flamengo em 2023 teve uma temporada pra lá de decepcionante. Isso porque passou em branco em todos os campeonatos que disputou, e a maior vitória na temporada foi de 8-2 pra cima do Maringá do Paraná em jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A maior derrota foi por 4-0 e aconteceu em jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Bragantino. O Fluminense foi o melhor time do Rio de Janeiro temporada passada, isso porque foi campeão estadual, além de também ter sido pela primeira vez campeão da Libertadores. 7-0 foi o placar da maior vitória na temporada e aconteceu diante do Volta Redonda em jogo da semifinal do estadual. A maior derrota não dá nem pra dizer que foi tão desastrosa assim por conta do adversário, já que foi na final do Mundial de Clubes quando levou 4-0 do Manchester City. O Vasco escapou raspando do rebaixamento no Brasileiro de 2023 e a maior vitória na temporada foi por 5-0 diante do Resende em jogo do estadual. A maior derrota foi pelo placar de 4-1 e se repetiu duas vezes, ambas pelo Campeonato Brasileiro, quando na 9ª rodada perdeu para o Flamengo e mais na frente na 25ª rodada perdeu para o Santos. O Ceará, em 2023, disputou a Série B do Brasileiro, e quando estreou na temporada, o Vozão aplicou logo sua maior goleada no ano, que foi de 5-0 para cima do Guarani de Juazeiro em plena casa do adversário em jogo do estadual. A maior derrota foi pela Série B, quando em jogo da 28ª rodada levou 4-1 do Novo Horizontino. Time que mais entrou em campo em 2023, o Fortaleza repetiu a goleada de 6-1, a maior da temporada em 3 ocasiões. A primeira em jogo do estadual, quando atropelou o Atlético Cearense, depois pela Copa do Brasil, quando venceu o Águia de Marabá, e por fim quando derrotou o Estudiantes da Venezuela em jogo da Sul-Americana. 3-0 foi o placar da maior derrota, e se repetiu duas vezes no Brasileirão, diante do Palmeiras e em pleno Castelão, quando caiu diante do Bragantino. O Bragantino, pelo trabalho que vem sendo feito, logo ganha um título, e em 2023 a maior goleada na temporada foi de 7-1 para cima do Taquari do Paraguai em jogo da Sul-Americana. A maior derrota foi em jogo da 20ª rodada do Brasileiro, quando levou 4-0 do Bahia na Fonte Nova.
2023 talvez tenha sido a temporada mais conturbada do Corinthians nos últimos anos, com várias crises e troca de treinadores, e o placar de 3-0, a maior vitória na temporada, se repetiu 4 vezes, 2 em cima do Liverpool do Uruguai pela Libertadores e no estadual em cima de Água Santa e Mirassol. A maior derrota foi por 5-1 para o Bahia em plena Neoquímica Arena, derrota essa a maior do Corinthians em seu estádio, empatado com o mesmo 5-1 aplicado pelo Flamengo em 2020. Campeão brasileiro de 2023, o Palmeiras aplicou 2 goleadas de 5-0 na temporada justamente na competição nacional, primeiramente em cima do Goiás e depois no clássico contra o São Paulo. A maior derrota também aconteceu no Brasileirão, quando em jogo da 33ª rodada perdeu de 3-0 para o Flamengo. 2023 foi o pior ano da história do Santos, com quase rebaixamento no estadual e com descenso acontecendo no Brasileirão. E os 4-0 para cima da Portuguesa em jogo do Paulistão foi o placar mais elástico no ano. A maior derrota foi o humilhante 7-1 que sofreu para o Internacional em jogo do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, em 2023, enfim foi campeão da Copa do Brasil, mas foi na Sul-Americana quando o tricolor aplicou sua maior goleada, que aconteceu para cima do Tolima da Colômbia, quando aplicou 5-0. A maior derrota foi o 5-0 diante do Palmeiras em jogo da 29ª rodada do Brasileirão. O Bahia escapou raspando do rebaixamento em 2023 e para 2024 a promessa é de não sofrer tanto, mas mesmo sofrendo, o Bahia chamou atenção quando humilhou o Corinthians em plena Neoquímica Arena ao golear por 5-1. A maior derrota foi bastante dolorosa quando em jogo da Copa do Nordeste perdeu de 6-0 para o Sport. Campeão da Série B de 2023 e de volta à elite em 2024, o Vitória não obteve nenhum resultado maior que o placar de 3-0, que se repetiu 6 vezes, diante do Docimel pelo estadual, e 5 resultados pela Série B, diante da Ponte Preta, ABC, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano e Avaí. A maior derrota foi diante do CRB, quando levou 6-0 em jogo também válido pela Série B. O Náutico em 2023 jogou a Série C, divisão que novamente disputará em 24, e foi no estadual quando o Timbu aplicou 4-0 para cima do Ibis, o pior time do mundo. A maior derrota foi por 3-0 diante da Aparecidense de Goiás em jogo da Terceirona. O Santa Cruz em 2024 terá apenas o estadual em disputa no calendário, isso porque está fora de toda e qualquer divisão do Nacional. A maior vitória foi de 3-0 para cima do Globo do Rio Grande do Norte em jogo da Série D, enquanto que a maior derrota foi de 4-0 diante do Fortaleza em jogo da Copa do Nordeste. O Sport em 2023 fracassou no principal objetivo da temporada, que era subir para a Série A, e na Copa do Nordeste o Leão aplicou a maior goleada da edição, quando atropelou o Bahia por 6-0. A maior derrota foi pelo modesto placar de 3-1, e se repetiu 2 vezes na Série B, diante do Atlético Goianiense e diante do Guarani. O Grêmio teve um 2023 positivo, com a conquista do estadual e pelo vice-campeonato brasileiro, e a maior goleada na temporada foi em cima do Novo Hamburgo pelo estadual, quando meteu 6-1. A maior derrota foi de 4-1 e aconteceu diante do Palmeiras em jogo do Brasileirão. O Internacional foi o responsável pela maior goleada da Série A de 2023, quando não teve dó nem piedade do rebaixado Santos em jogo da 28ª rodada. A maior derrota foi de 3-0 e aconteceu diante do Palmeiras em jogo na Arena Barueri pelo Brasileirão. O Juventude conquistou o acesso na Série B de 2023 e foi justamente na Série B quando o time aplicou e sofreu seus maiores placares na temporada. A maior vitória foi contra o Atlético Goianiense e contra o mesmo Atlético Goianiense e também contra o Sport, o Juventude perdeu de 3-0. O Atlético Goianiense foi campeão estadual de 2023 e foi justamente no estadual quando o clube aplicou 7-1 no Iporá, a maior goleada na temporada. A maior derrota foi diante do Mirassol, quando levou 4-1 em jogo da penúltima rodada da Série B. O Goiás foi um dos rebaixados na Série A de 2023 e foi no estadual quando o clube aplicou sua maior goleada, que foi de 8-3 sobre o Goiânia. A maior derrota foi em pleno estádio da Serrinha, quando levou 5-0 do Palmeiras no Brasileirão. O Avaí aplicou sua maior goleada em 2023 justamente em um clássico, com a vítima sendo o Figueirense em jogo do estadual quando perdeu de 4-0. A maior derrota foi na Série B do Brasileiro, quando levou os mesmos 4-0 diante do Sampaio Corrêa. A maior vitória da Chapecoense em 2023 foi no clássico diante do Avaí, em jogo da 2ª divisão do Brasileiro, quando meteu 4-1. A maior derrota foi por uma diferença de 2 gols, quando perdeu de 4-2 para o Tombense em outro jogo da Série B.
O Criciúma retorna à Série A em 2024, e foi o placar de 3-0 o maior aplicado em 2023 e se repetiu 5 vezes, diante do Camboriú pelo estadual, Real Ariquemes de Rondônia na Copa do Brasil e Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. A maior derrota foi de 3-0 para o Ituano em mais um jogo da Série B. O Figueirense há tempos não faz boas campanhas nem no cenário estadual e nem no nacional, e foi na Copa Santa Catarina quando aconteceu a maior vitória em 2023, quando aplicou 5-0 fora de casa no Barra Futebol Clube. Os 4-0 diante do Avaí no estadual foi a maior derrota no ano. O Paysandu retorna à Série B em 2024, e foi no estadual quando o Papão fez sua maior vitória, que aconteceu sobre a Tuna Luso com o placar terminando 4-1. O 5-0 diante do Ipiranga de Erechim do Rio Grande do Sul em jogo da Série C foi a maior derrota na temporada. O Remo foi vice-campeão estadual em 2023 e em duelo contra o Cametá, válido pelas semifinais, o clube aplicou sua maior goleada no ano, com o jogo terminando 4-0. A maior derrota foi pelo modesto placar de 3-1 e aconteceu na Série C, quando caiu diante do São Bernardo de São Paulo. O Cuiabá em 2023 foi mais uma vez campeão estadual, e nos duelos contra o Luverdense, o Dourado repetiu 2 vezes a goleada de 5-0, uma pela fase classificatória e a outra pela semifinal. A maior derrota foi pelo placar de 4-0 e aconteceu no Brasileirão diante do Atlético Mineiro em plena Arena Pantanal. O Sampaio Corrêa foi rebaixado na Série B de 2023 e foi no estadual diante do São José de Ribamar que o clube aplicou sua maior goleada, com o placar terminando 5-0. A derrota de 4-1 diante do Sport, em jogo válido pela última rodada da Série B, tratou de rebaixar de vez o clube à terceira divisão. Pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar o seu comentário.